Já iniciei aqui a gravação, tá? Então depois eu vou disponibilizar lá de novo. Um pouco da nossa programação que eu vou passar para vocês hoje, né, nesse semestre, né? O que é rede de TI e TA, ambientes funcionais, definições técnicas básicas e os principais tipos de topologia operacionais. Vai ser bem tranquilo, tá? Nada muito mirabolante. Meios físicos, mídias, tá? O que é um cabeamento metálico, o que é uma fibra ótica, o que é um sistema wireless, né? Que hoje em dia nós todo mundo utiliza, né? Pelo menos o sistema para cabeamento estruturado de redes industriais administrativas. Esse daqui, talvez vou desenhar com vocês, tá? Vou estar desenhando aí com vocês e utilizando as técnicas para confecção e conexão de interfaces de rede. Então vou estar colocando aí um switchzinho, tá? Mostrando como que funciona tudo. Eu vou também estar passando uns net devices para vocês, alguns tipos de repetidores, hubs e bridges, switch, roteadores, roteadores e os gadgets. O que é um gadget, para que ele serve, o que é um roteador, para que ele serve, tá? Vão ser bem tranquilo, tá bom? Só para vocês terem uma base e poder conversar com o técnico e não ficar perdido. Porque é meio chato, né? Você vai lá, conversa com o cara lá, com o supervisor, né? Não, vamos lá, vamos ver um switch. Vai lá no switch, lá no rack, né? Então, eu vou estar passando para vocês o que é um switch, o que é um roteador, um hub, tá bom? Ô professor, vai ter alguma aula online com você? Ou presencial, aliás? Presencial, provavelmente sim. Provavelmente sim. Aí eu vou. Inclusive, eu estava conversando com o Paulo referente a isso. Que tem duas aulas aí por mês, duas online, duas presencial. E nós podemos se ver, né? É, seria bom, seria interessante mesmo. Aí eu vou ver com o Paulo depois. Aí nós vamos marcar a gente com ele. E Fechou. aí eu troco ideia com vocês. Beleza. Beleza. Ó, vou estar passando aqui para vocês um pouquinho de transmissores, conversores e remotas, tá? Firewall, Appliance e DMZ. Isso daqui também é um pouquinho chato de, de entender. Eu demorei acho que uns 3 anos para entender isso daqui, mas vai dar certo, tá? Servidores de rede sistema SCADA, também bem bacana. Talvez esse e o Firewall eu vou pensar em fazer na sala mesmo, né? Aí eu vou ver com o Paulo. Alguns tipos de protocolo de internet, TCP, UDP, IPv4, o que é um IPv4, o que é um IPv6, tá? Hoje atualmente na nossa internet hoje nós já usa tudo isso, né? Mas está meio oculto para nós. Mas eu vou estar explicando aí para vocês, vocês vão entender certinho. Vai tirar um 10 na prova, tá? Protocolo de internet, extranet, um pouquinho dos protocolos aqui, 3G, Wi-Fi, né? E no segundo aí, número 2, redes de TA em ambientes industriais, eu vou estar passando um pouquinho de sensoriamento, né? Como que funciona o sensor, que ele, até uma frequência que ele atinge, quais que são os tipos de sensores, tá? Umas principais soluções para
transcepção industrial, cabos metálicos, cabos óticos, elementos wireless, o que é um elemento wireless, o que é um ambiente funcional integrado, tá? E aqui um perfil técnico funcionais, um HART, um MBus, um Profibus, um Fielbus. Então eu vou estar passando isso daqui para vocês bem lá no finalzinho, quase finalizando o semestre, tá bom? Biografia. O que é a biografia? Eu coloquei aqui uns livros, se caso vocês quiserem aprofundar, se caso vocês gostarem, né, da parte de redes, que hoje o mercado de trabalho está bem escasso, estão precisando bastante de técnico em redes, né, principalmente nas grandes indústrias, né, todo lugar vai ter uma internet, todo lugar vai ter uma integração, um sistema, né? Então tá tendo vaga aí a rodo, principalmente aqui em Barretos, ali no Minerva, né? Tá tendo bastante mesmo. Inclusive na NET Barretos também tá tendo bastante vaga para analista de suporte lá também, tá? Então tem bastante vaga nessa área. Aqui eu coloquei redes de computadores, tecnologia e convergência de redes. Ele foi lançado em 2009. Esse é um livro muito bom, um livro que eu iniciei aí a me aprofundar em redes, né? É bem bacana. Não podia deixar de fora, né, o CCNA, o queridinho de todos. Ele é um livro do 301, ele é um dos livros lançado em 2019, só que ele está em inglês. Tem algumas versões em português, só que a legenda deles não ficou muito boa, tá? Fundamentos em circuitos eletrônicos, também é bem bacana, tive a oportunidade de ler. Redes industriais, lançada em 2014, também bem legal, tá bom? Esses daqui foram os 4 livros aí que eu deixei para vocês, caso vocês quiserem dar uma lida. É só ficar à vontade. Aí tem alguns PDFs aí na internet. É bem facinho de achar. Tá bom? Essa parte de introdução, o que é um TI, o que faz um TI e um IT, eu já deixei no vídeo da aula 1 ou 2, ou 1 e 2. Tá? Então, eu expliquei no vídeo, tá bom? Ó, pessoal, para vocês não ficar muito perdido, eu só vou dar uma passada, eu tinha parado nesse slide, tá? Eu só vou dar uma passada, eu só vou dar uma lida nele e vou partir pro próximo, beleza? Beleza. Professor, o senhor não poderia pedir licença pro senhor? Aham. O senhor poderia dar recapitulada nas primeiras aulinhas, só uns 10 minutinhos de cada uma, não? O senhor não Claro. acha ruim? Não, fica tranquilo, tá? Vamos lá, aqui, ó. Mas qual que é a diferença entre o TI e o TA? O TI faz a parte de tecnologia da informação, né? São os analistas em redes, os especialistas em redes, os desenvolvedores, tá? Então, desenvolvedores também entram na tecnologia da informação, tá bom? E a parte que é o TA? É o técnico de automação. Ele é responsável de verificar sensores, fazer todo o cabeamento na parte de sensores, né? Tá checando todo esse equipamento, tá? Rede de TI e IT, eles são paralelos, tá? Eles podem se comunicar, mas são paralelos, tá? Então, como todos conhecemos, são redes que atendem o lado corporativo dos clientes, então ambos atendem o lado corporativo, tá? Então, os dois, eles andam paralelo nas empresas, né? Eles têm os seus usuários, né? E as suas aplicações. Cada um aplica de uma forma. Eles podem trabalhar junto, tá?
às vezes tem algum equipamento que dá essa possibilidade de trabalhar remotamente, ele consegue, tá? Por exemplo, eu posso estar viajando, eu estou trabalhando de home office, monitorando ali os sensores. Então, ele também dá essa flexibilidade, tá? Redes de TA ou OT, Operational Technology, nasceram da necessidade dos clientes em conectar os equipamentos das linhas de produção das fábricas. Então, com a evolução da tecnologia, houve a necessidade de ter esse TO, tá? Então foi isso que surgiu o Operational Technology, né? Que vocês também vão estar mexendo nessa parte também, que é a parte dos sensores, tá? O sistema SCADA, ele é um sistema, vamos dizer assim, novo, tá? Esses equipamentos eram operados manualmente, lá um pouquinho para trás, antes de ter essa popularização da internet, né? Eu falo novo assim, vamos colocar aí uns 30 anos, de evolução, tá bom? Com a sua implementação aliados nos CLPs. Então o que é o CLP? Controlador lógico programável, que são os sensores. Tá? Hoje, algumas automatizações que nós podemos fazer em casa. O que é? Abrir uma porta através de um controle remoto, abrir uma janela, falar para a Alexa ligar meu ar-condicionado. Então isso é automação. Tá? Isso é um controlador lógico. Ele está na rede, eu consigo em um comando, ou dentro de casa ou fora de casa, estar desativando ou lendo ele. Tá bom? A operação passou a ser automática. Em muitos casos, obedecem uma lógica de programação pré-estabelecida. Então, todo o equipamento, todo o que tem energia, ele tem uma programação, tá? Então, pode ser um relé ou um capacitor. A programação dele, mesmo não sendo lógico, né, é físico. Por exemplo, um disjuntor, ele aguenta uma determinada carga. Se ele tiver uma carga acima disso, ele desarma. Então ele foi programado para fazer aquilo, tá? E essas redes são, cadê? Essas redes nasceram da comunicação via Ethernet IP. O que é essa? Nasceram, né, da comunicação via Ethernet IP. É a nossa internet, tá? É a nossa internet que nós usamos na nossa casa, a internet que nós usamos na nossa empresa, tá? Não muda nada, tá bom? Porém, ao longo da evolução, foram sendo migrados, surgindo padrões como o IE, que é a Industrial Ethernet, que são aí a parte de vocês, tá? Que tem os protocolos como EtherCAT, Ethernet IP, ProfileNet, PowerLink, Circons3, CC-Link IE, Modbus TCP, tá? Depois eu vou estar passando aí o que cada um significa, tá bom? Então, com a chegada ao ponto de duas redes fisicamente, como eu tinha falado anteriormente, né? Então, são duas redes fisicamente separadas que cumprem papéis muito distintos, tá? Então, eles são distintos, porém são separados, tá? Porém, com a concentração dos centros de decisões longe dessas unidades fabris e plantas de unidades aliados. Então, com a evolução, começaram a integrar algumas coisas, tá? Então, a evolução das ferramentas de análise de dados, né, que através de sensores, a necessidade de interconexão entre as duas redes é cada vez mais relevante para os negócios dos clientes. Então, o que acontece?
os nossos clientes têm a necessidade, né, de estar monitorando esses sensores, tá? Às vezes é alguma coisa de risco, uma usina nuclear, por exemplo, tem que estar freneticamente analisando os dados. Porque se tiver alguma baixa de, de oxigenação ou uma alta de temperatura, não está refrigerando certo, eles têm que correr para poder sanar esse problema. Já pensou se uma usina nuclear explodir? Mas por que os clientes precisam dessa análise dos dados gerados na rede de TA e na de TI? O principal propósito é gerar valor em seus produtos e serviços. Isso pode ser traduzido por aproximar os dados de campo dos centros de decisões, trazendo engines importantes para melhorar na eficiência operacional. Quando mais dados eles tiverem, né, dos equipamentos, melhor é. E viabilização de novos negócios. Tá? Em uma fábrica, eu tenho que ter essa análise de dados para eu poder analisar se aquele equipamento está adequado para a minha linha de produção ou não. Se eu preciso trocar esse equipamento ou não. Então, através desses dados, o nosso analista ele vai estar apto a estar dando a certeza se precisa ou não, tá? Aumentar o nível de automação, né? Que quanto mais automatizado, melhor, tá? Utilização de informações de campo em real time. Então ele pode estar vendo agora como que está lá nos Estados Unidos, por exemplo. Ele tem essa comunicação real time. Ele não tem delay, tá? Ele não demora para responder. Aqui, ó. Antecipação de falhas com rotinas de manutenção preventiva. É como eu dei o exemplo da usina nuclear. Se caso tiver alguma falha para poder abaixar a temperatura daquela usina, com esses sensores, né, com essa monitoração, esse monitoramento, né, ele pode fazer a manutenção preventiva e evitar maiores danos, tá? Respostas eficientes a emergências e eventos não planejados. Então, é como eu tinha já dado esse exemplo, né? Galera, tá tudo certo? Estão entendendo? Positivo. Beleza, tá bem explicado? Certinho? Vamos lá então, vamos continuar. Galera, só me fala a hora que vai ser a pausa, porque eu tô sem meu horário aqui, tá bom? Beleza, professor. Tá tranquilo aqui, tá? Na escuta, Oi, o piano, professor. Tá entendendo de boa, viu? tá certinho? Tá certinho, aham. Beleza. Vamos continuar aqui. Ó, vamos lá. Porém, é bastante recorrente que haja uma diferença na gestão das redes de TI e TA dentro do mesmo cliente. Então, pode ser que nós vamos trabalhar de forma diferente a parte do TI e a parte do TA, porque são paralelos, tá? Um trafega dados internos de leitores e outro trafega dados de internet, tá? Então, as redes de TI caraca, eu coloquei cada palavra difícil, né? Idealmente sofrem investimentos constantes por estarem conectadas ao mundo exterior. Então, como ele está conectado ao mundo exterior, né, lá fora, na internet, como nós estamos agora, eu tenho que ter uma redundância. O que é essa redundância?
geralmente é conectado um equipamento, tá? Que é conectado 3 ou 4 internets de uma só vez. Então o que que acontece? Por exemplo, eu estou com a NET Barretos, a NICnet e a Gold Web, vamos dizer assim. A NET Barretos cai, eu não posso ficar sem internet. Ou a NICnet ou outra internet tem que estar operante para eu poder estar analisando, para eu poder estar conectado, né? Porque às vezes não é só sensores, não é só os equipamentos, né, de monitoramento que estão conectados. Às vezes, com uma falha dessa, pode falhar, por exemplo, uma telefonia, né? Se eu pegar um telefone, tem uma pessoa passando mal e eu não conseguir ligar, pode ser aquela vida daquela pessoa que está em perigo. Então nós temos sempre que ter essa redundância, tá bom? Então por isso que às vezes o investimento é um pouco maior, tá? E terem como usuário todos que necessitam acessar aos sistemas corporativos e à internet. Portanto, essas redes normalmente possuem estruturas robustas de cibersegurança. O que é essa rede de uma estrutura de cibersegurança? Hoje em dia, com a evolução da internet, os meus dados eles têm que estar seguros. E muitas das vezes, os dados eles são mais valiosos do que a própria empresa, tá? Por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo, o Serasa, ele teve um ataque cibernético e vazou todos os dados de todas as pessoas, independente se ela estava negativado ou não, tá? Só de estar com o cadastro no Serasa, foi vazado esses dados. Então o que aconteceu? Teve uma quebra, né, na parte na parte estrutural do Serasa. Isso é uma falha grande que dá muito prejuízo, tá? E segmentação Isso aí eles fazem pra quê? Pra pegar CPF, essas coisas? Por quê? Olha, eles pegaram CPF, RG, data de nascimento, endereço. Cara, eles pegaram tudo. Todos os seus dados, telefone, e-mail, senha. Eles pegaram tudo. Inclusive, tem um site que chama Sigilo. Não sei se vocês já chegaram a acessar. Não. Quer ver? Teve uma vez, faz um tempinho já, Uhum. um número muito estranho mandou mensagem pra mim, era de 34, eu acho, nem sei de onde que é isso aí. Uhum. Sabia meu nome inteiro, o nome da minha mãe, o nome do meu pai, sabia tudo. Eu não sei como. Essa quebra de dados. Aqui, ó. Esse daqui é uma ONG que ela tá apoiando, né, ao vazamento de dados. Então, olha isso daqui. Daqui é... Vamos ver se eles falam aqui. Vamos ver... As campanhas dele... o Auxílio Brasil também. Foi vazado, viu? Então, quem tem Auxílio Brasil, vazaram tudo, tá? Ó, o vazamento teve nome completo, nome social, data de nascimento, CPF, RG, endereço, número de telefone, filiação, PIS, matrícula se essa pessoa for aluno, estado civil, naturalidade, sexo, e-mail, cara, histórico geográfico. O histórico geográfico... Dá pra ir lá na casa do cidadão, hein? Dá. Dá. Ô, louco, professor, mas o cara apelou disso aí, hein? Cara, infelizmente, se a empresa não tiver uma boa estrutura e não tiver pessoas capacitadas para poder estar não deixando, né, fazer essa quebra de sigilo, é bem complicado. Ô, professor, qual é o intuito que eles fazem isso daí? Intenção? Isso. Venda de dados. Mas isso aí é pra bandido, não é? Pra bandido.
partir disso daí, acho que eles conseguem fazer empréstimo no seu nome, acho. Consegue fazer tudo. Nossa, complicado. É bastante. Faz tempo isso, professor? Isso é quando? Legem mais ou menos em 2021. Janeiro de 2021. Eita, eu já tava cadastrado. Foram de 223 milhões de dados vazados, inclusive de pessoas vivas e mortas. Meu Deus do céu. É bastante, né? Imagina, Vixe, imagina todos esses dados aqui em mão de criminosos. os caras fez o limpo. É, é bem complicado nessa parte de cibersegurança. Inclusive eu estudo também essa parte. Não sei se futuramente aí eu vou dar essa mentoria, se tiver, né, no curso de vocês. Qualquer coisa, depois eu vou mais a fundo aí com vocês. Como que nós conseguimos descobrir o domínio de o nome de uma pessoa que cadastrou um site, endereço. Vai ser bacana. Show de bola. Eles conseguem hackear através de programas, assim? Programas? Sim, programas e vírus. Por isso você tem que ficar veaco, até com coisa que você abaixa da internet, né? Em computador assim de casa mesmo. Sim. É bem complicado. Inclusive, esses dias agora, eu recebi um e-mail falando que era do correio. Falando que eu tinha um produto na central dos correios de Barretos. Não sei como que eles descobriram isso. Que eu tinha que baixar um PDF para mostrar lá para eles, para eu conseguir pegar esse produto. Aí Pra eu, acabar. aí eu tenho alguns computadores virtualizados com outros tipos de sistema operacionais. E por curiosidade eu fui investigar esse e-mail. Esse e-mail estava sendo da Rússia. Não sei como. Tava sendo da Rússia. Rapaz do E céu. esse PDF ele tava infectado. Se você Então, abrisse isso aí, velho, nossa. eu abri, só que como eu tava em máquina de virtualizada, né? Uhum. Ele não conseguiu pegar nada porque eu tava com VPN, eu tava com VPN na máquina virtual e eu tava sem rede, eu tava desconectado da Um rede. antivírus comum não segurava isso aí, né? Um Não, antivírus. não segura, porque ele não vai infectar a máquina, né? Ele não vai rodar um script na máquina, por exemplo, um programa como a gente sempre instala. Sim. Ele vai mandar para essa pessoa uma geolocalização. Essa geolocalização, IP, qual a internet que eu uso. Entendi. E o que você acessa, um exemplo, no site, assim, eles conseguem? Tipo uma Con- conta do Google que você tem, essas coisas? consegue. Porque a conta que você deixa tudo salvo, né? Às vezes, número de cartão, você deixa salvo, sabe? Sim, Assim, consegue. é isso que é perigoso, Consegue né? rastrear tudo. É isso que é perigoso. Você deixa dados salvos aqui no navegador. Sim, isso é bem perigoso. Então sempre tem que ficar meio de olho a e-mails, né? Então através de um e-mail às vezes você pode estar colocando a sua vida em E, risco. e, e você realmente tinha um negócio no mercado, no correio? Não, por incrível que pareça, eu não tinha. Ah, então, aí você já tem que ficar, uai, não tem nada, entendeu? É tipo assim, É como por assim? isso mesmo. Tem que ficar veaco. É por isso que eu prefiro mais transportadora do que correio. Sim, porque o Porque, correio é mais internet, assim, você consegue rastrear essas coisas, não é? É isso que você sim, quer dizer? é que correio é mais vulnerável, né? Transportadora tem várias, né? Agora correio é o correio, é uma sede só, né? Uhum. Então às vezes uma Jadlog, Eu alguma já outra coisa transportei na assim, Jadlog. é bem melhor, é bem mais Aham, seguro. sim. Vamos lá. Então, Firewall, né? Que nós acabamos de conversar agora, né? Vírus. Também tem os vírusinhos também que criptografa, como
ransomware que pegou lá no Hospital do Amor. Não sei se vocês lembram, que criptografou tudo, tudo ficou vermelho e ninguém conseguiu arrumar. Controle de acesso e backup, tá? O que é esse backup? É uma cópia de tudo que você tem. Então, por exemplo, eu tenho o WhatsApp. O meu WhatsApp, todo dia, 3 horas da manhã, ele gera um backup. Então, esse backup ele vai para a nuvem, que é uma área segura, até agora, né? Que fica armazenados meus dados. Então, lá, se caso eu precisar pegar de volta esses dados de alguma, ou uma perca de celular, ou uma perca do servidor, que pode acontecer, eu tenho esse backup para restaurar. Deixa eu te perguntar, professor, Sim? como o celular do meu filho foi roubado, Uhum. eu, como mãe, eu tenho o direito de ter um mandato para comprar o mesmo chip e abrir o WhatsApp dele Uhum. dentro de quanto tempo que pode fazer esse backup? Assim. Backup? Ó, Aham. geralmente o WhatsApp ele é feito o backup diariamente, tá? Ou semanalmente. Mas leva assim, se caso tiver 1 mês, 2 meses, tem possibilidade de ainda resgatar? De resgatar tem como, os dados ainda tá lá. Se você tiver com um número, né? Se você Não, conseguir. eu não. É assim, foi roubado o celular dele com tudo, completamente tudo. Certo, Só que eu como mãe, ele não tem acesso mais, ele não vai ter acesso mais nunca, ele não tem mais, certo. porque ele foi a óbito. Ele foi Uhum. a óbito. Certo. Então, eu, com o certidão de óbito e o mandato judicial, eu Aham. compro o chip com o mesmo número. Com o mesmo número, E sim. aí eu queria tirar essa dúvida assim: será Sim, que eu consigo? consegue. Se você tiver o chip com o mesmo número, através do número você consegue restaurar. É, porque, portanto, eu tenho em mão o papel, o mandato judicial para mim comprar na empresa, bloquear todos os dados dele. Mas Uhum. eu comprando o chip com o mesmo número Uhum. para que faça isso no WhatsApp dele, porque Sim, acesso a Instagram, Facebook, e-mail, sim. Gmail, coisa tudo dele eu já tive. Aham. Tem. Agora eu só preciso do WhatsApp. Tem como, tá? Eu só te oriento a fazer essa compra e puxar esse número novamente o mais rápido possível, tá? Porque o Não, eu número. estou fazendo isso. Hoje eu não tive possibilidade de Uhum. fazer porque eu estava na empresa. Sim, Mas segunda-feira eu já vou entrar em ação, porque no dia sim, 4 sim. faz 1 mês. E eu Aham. tenho que fazer isso antes de 1 mês. Isso, porque é o seguinte, os números de telefone, quando eles não são operados, né? Por exemplo, colocar crédito ou ter um plano, eles Não, ele tem o são. plano, eu Tem tenho que plano? bloquear isso. Tá. Eu tenho que bloquear esse plano também, mas Entendi. eu tenho que Mas não fazer isso bloqueie o antes de plano. bloquear o plano. Isso. Porque se a operadora ela te dá, acho que é 3 meses, eu acho, não lembro. Sem Isso mesmo, 3 meses. ele bloqueia aquele chip e passa o número para outra pessoa. Então aí se Isso já passar para outra aconteceu pessoa, comigo também. comigo também. Se passar para outra pessoa aí perdeu, aí já era. Então, mas ele tinha um plano, eu tenho que bloquear esse plano ainda também, fazer para Uhum. mim antes de. Eu tenho que fazer isso, depois bloquear. Sim, sim. Obrigada, era só essa dúvida. Não, não, que isso. Vamos lá. Tradicionalmente, essas redes foram implantadas por integradores de TI como nós, que buscam criar arquiteturas baseadas em melhores práticas. Então, o que é essa melhor prática? Com menos verba, fazer o melhor. Por exemplo, ter uma redundância, ter cabos de qualidade, né? Um cabo de rede bom, um cabo blindado para interferência, tá bom? Cadê meu mouse? Tá aqui. Ó, já a rede de TA, que por conceito nasceram com a função de realizar a comunicação entre sensores,
Então, o TA ele é baseado em comunicação entre em sensores, CLPs e os sistemas de monitoramento de supervisão SCADA. Não sei se vocês já viram, mas qualquer coisa, caso não viram, na próxima aula eu mostro para vocês como essa supervisão SCADA, tá? Foram implementadas fisicamente isoladas de qualquer outra rede da internet. Então, se a rede de internet dá um boom lá, o concentrador de internet queimar, essa rede ele tem que funcionar. Mesmo que eu não consiga acessar externamente, mas ele tem que funcionar, tá? Foram implantados fisicamente isolados de qualquer rede de internet, né? Por ter essa barreira com o mundo exterior, praticadas que são bastante comuns no mundo do TI. Então, que nem eu, no meu trabalho, se eu não tiver internet, eu não consigo trabalhar. Por quê? Meu computador é em nuvem, a minha aplicação é em nuvem, o computador que eu uso aqui na minha residência, o meu notebook, eles são interligados em nuvem. Então, se eu tiver internet, eu não sou ninguém. É mais ou menos isso, né? Por essa barreira com o mundo exterior, praticadas que estão bastante comuns no mundo de TI, como as ligadas acima. Na maioria dos casos, não são adotadas nessas redes. Outro ponto bastante relevante sobre a origem da rede de TA, que são implementadas em muitos casos como uma solução acessória do sistema SCADA. Portanto, podemos nos deparar configurações básicas ao invés de boas práticas, como as que encontramos nas redes de TI. Então, o sistema de TA, geralmente, tá? Não vamos generalizar, tá? Aqui eu dei uma explicação breve, mas não vamos generalizar. É mais básico do que a parte de TI, porque ela não vai muitas das vezes conectado na internet externa, tá? Ela é mais interna mesmo, tá bom? Alguns exemplos de... Professor, só um exemplo aqui. Vamos por exemplo. Hoje você compra aqueles aparelhinhos que você pode partir motor através de internet, certo? Sim. Por via rádio. É considerado TI ou TA? TA. É TA? TA. Ah, então. É isso que eu tava minha dúvida. Se era tipo TI ou TA. É TA mesmo. Ah, não, beleza. Mesmo que tenha um pouco da parte de TI, né? Porque é remoto, né? Mas ainda, quem domina mesmo é o TA. Sim. Não, beleza. Eu tava meio na dúvida disso aí. Não, é o TA mesmo. Alguns exemplos de cenário que pode encontrar: workstations com SO desatualizado e sem antivírus. Workstation é pequenos computadores que eu tenho para Firewall, tá? Então são... Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Ó, workstation nada mais é do que computadores assim, ó. São pequenos computadores, é que esses daqui são internacionais. Mas tem alguns que tem 4 ou 5 entradas de rede, que é onde que eu coloco a minha internet, e essa workstation ela vai estar fazendo a regra do firewall, fazendo a comunicação, por exemplo, se uma internet cair, já subir a outra, tá? Então essa é uma workstation. Geralmente são sistemas operacionais Linux,
que fazem essa configuração, tá? Redes não designadas. O que é essa rede não designada? Por exemplo, eu tenho um e-mail que eu quero mandar para o meu colega do lado, em rede interna. Se essa rede não é designada, né, uma topologia boa, a hora que eu vou mandar esse e-mail para o meu colega do lado, eu disparo para todo mundo. Então todo mundo pode ver meu e-mail, tá? Mas isso daqui é a parte de TI, tá bom? Existência da solução de cibersegurança, é o que nós estávamos conversando até agora há pouco, né? Servidores sem controle de acesso ou com SOs descontinuados. O que é esses servidores sem controle de acesso? Muitas pessoas podem acessar o meu servidor, por exemplo, para pegar um registro, para consultar um cliente, né? Mas eu não posso deixar ele sem o controle. Por exemplo, vamos supor que eu sou o servente geral dali, né? Eu faço de tudo um pouco. Já pensou se eu tiver acesso à parte do RH? Eu vou colocar meu salário a 100 mil, brincando. E vou demitir uns 3 que eu não vou gostar. Que eu não gosto ali do setor, né? Então eu tenho que ter esse controle de acesso, tá bom? Hosts com usuários locais e existência de controle de acesso. Foi o exemplo que eu acabei de dar, tá bom? Uma boa abordagem para as empresas que desejam interconectar as duas redes é indicada pela construção de jornada de transformação digital. Nesses casos, o assessment é um instrumento poderoso para entender o nível de maturidade de cada uma das redes para elaboração das estratégias de integração dos ambientes entre TI e TA. Essa abordagem, depois eu vou detalhar mais para vocês, mas não vai cair na prova, tá? Pode ficar tranquilos, tá? A estratégia deve ser alinhada às necessidades de negócio do cliente e contemplar a solução dos gaps existentes, através de roadmap e de construção da integração. Então, aqui nós temos uma breve explicação da integração entre o TI e o TA, como foi dado agora o exemplo do motor de ligar. Provavelmente ele tem essa integração entre os dois, tá bom? Através do roadmap, aqui já foi. A estratégia também deve tratar o suporte e manutenção. Na sequência, desenvolver um roadmap de adequação e atualização dos gaps, visando como resultado essa comunicação e a posterior gestão dessa nova rede unificada e dos ativos envolvidos. Vamos lá. O que acontece? Muitas das vezes, a primeira vez que nós vamos fazer essa integração pode causar problemas. É normal isso acontecer, tá? Inclusive, quando nós estamos aprendendo uma coisa nova, tem problema, não é mesmo? Nós, né, no meio de falhas e acerto, nós vamos aprendendo. Isso é normal de qualquer pessoa, tá? Existem arquiteturas padrões robustas para proteger os equipamentos e sistemas do mundo de TA, como sistemas supervisionados SCADA, CLPs, sensores, evitando risco cibernéticos e impactos no negócio. Então é o que nós estamos já conversando, né? Vocês podem perceber que eu sempre estou batendo
nessa parte de cibersegurança. Porque querendo ou não, o mundo aí tá cheio de hackers, né? Cheio de pessoas mal intencionadas que eles vivem para isso. Eles vivem para isso. Eles dormem e acordam pensando nisso. Então nós temos que estar bem precavido, né? Mesmo que aqui no Brasil nós não temos tantos ataques, né? De, de cybercriminosos, né? Mas quando tem, gera um impacto muito grande, como o hospital. Já pensou? Naquela época o hospital que foi atacado lá, tiver uma cirurgia online lá que outro médico dos Estados Unidos está controlando ou falando com o médico e me para no meio do caminho? É bem perigoso, né? Com robôs, tudo, né? E isso é uma... Pode falar. Não, eu ia falar, nossa, imagino perder uma vida por causa de uma palhaçada dessa. Cara, e perde. Meu Deus do céu. E perde. Então, é por isso que vocês estão fazendo esse curso, né, para ser capacitado a não ter esse tipo de problema. Vamos lá, já pensou se um sensor, por exemplo, numa montagem de carro, né, numa montagem ali de carro, tá indo e uma máquina por um sensor danificado bate em um dos funcionários, uma força gigante, né? Vamos colocar ali que um robô daqueles braços mecânicos deve ter uma força imensa, né? Imagina, bater em um funcionário, pronto, acabou com o funcionário, né? Uma retroescavadeira ali mecanizada, né? Bater em alguém é perigoso, né? Então é por isso que nós sempre usamos a organização, né? E a arquitetura ISA 95. Qualquer Ô, falha professor, pode ser Oi. fatal, né? é por isso que então nessas grandes indústrias são Ethernet, não internet? Porque o Isso. Ethernet ele dificulta mais assim, hackers assim? É por Isso. isso? Que é uma rede interna, vamos Isso, dizer? correto. É por isso que todo mundo usa a internet, né? Não a extranet. Aham. Que é a Ethernet, né, que fala. Isso, que são a Ethernet. Porque dificulta, uma rede interna, né, pessoal, vamos dizer assim. Sim, sim. Porque a internet é todo mundo, né, É ali, mundial. global, ali, então. Isso. É como se fosse um isolamento, né? Na internet todo mundo ali tá conectado entre si, todo mundo se comunica sem o mundo exterior. Então, ele, se não tá na internet global, ele não tá suscetível à invasão. Então, se ele não tá na internet, não é invadido. Sim, que nem um exemplo, uma fábrica de remédio, um exemplo, mudar a dosagem, vira uma nhaca, né, se o cara hackear alguma coisa. Com certeza. Com Entendeu? certeza. Até uma fábrica de um produto alimentício, assim, que tem fórmulas e tal. Sim. Então, geralmente essas redes, né, tem dois, três firewalls. Eu já vi que nem a Net Barretos, ela possui mais de dois firewalls de proteção. E um firewall que nós chamamos de buraco negro, que é quando, na época, né, quando eu estava lá na net, nós sofria muito ataque de brute force, que são vários computadores atacando o mesmo IP. O que esse brute force faz? Ele aumenta o processamento do servidor e derruba. Quando derruba, ele fica vulnerável a acesso quando ele volta. Então nós tínhamos um protocolo de buraco negro junto com a Vivo, que a hora que começava esses ataques, o servidor ele entendia que aquilo lá era um ataque, ele aumentava o processamento e já jogava nesse buraco negro, onde era um loop infinito que você podia atacar 10 mil máquinas que não aconteceria nada, que ele ficava em loop. E sempre acontecia isso ou era raros, assim, tentar invadir?
Não, é bem comum. Ataque em provedores. Porque toda a concentração dos usuários está na onde? Está no provedor que fornece a minha internet. Então, esse provedor que fornece a minha internet, ele tem bastante o quê? Dados correndo nele. Então, o ataque é bem maior, bem maior. Por isso que a Net Barretos, na época que eu estava lá, nós implantamos um servidor de cache da Google e um da Netflix. Então, por exemplo, um usuário pesquisava o que é mais o 95, por exemplo. O nosso servidor ele já ficava com aquele cache armazenado para quando outra pessoa acessar, ele buscar local, ele não buscar a internet. Entendeu? Entendi. Caramba. Bagulho doido, hein? Netflix, nós tinha um servidor com acho que 10 ou 12 HDs de uns 10 tera cada. Que ele armazenava o cache da Netflix. Sim. Então, por exemplo, eu quero assistir um dorama, vai. Tá na moda hoje, né, os dorama da vida. Aham. Uma pessoa que acessava esse filme, essa série, ele já fica armazenado em cache, que a hora que a outra pessoa acessar, ela vai estar acessando o local, ela não vai acessar o mundo exterior. Ela acessa Sim. local. Entendi. Mas não sabia que eles tentavam invadir assim, não. Sei, porra. Cadê? Aqui. Então, ó, essa daqui é a lógica do que acontece em uma indústria, tá? Então, internet, rede física, equipamentos e outras controladoras e as máquinas aqui na base, tá? Então, para acessar ele tem que ir do nível 4 ao 1 e o 0 é a manutenção manual, tá? Então, para o hacker acessar isso daqui, ele não vai conseguir. E se ele conseguir, ele é o bichão mesmo, viu? Ele é o bichão mesmo, que não consegue. Tem muita camada. Então vamos... Vocês querem dar uma pausadinha? Tá tudo certo? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, definição de topologia. Dois tipos de topologia. A topologia física define a forma como os computadores serão fisicamente conectados, levando em consideração a alocação do canal de comunicação. Vamos lá. Topologia. Como se fosse um mapa. É um mapa do técnico. Por exemplo, o RH vai ter 5 computadores. A base de atendimento vai ter 3. Os equipamentos que utilizam ali sensores vai ter 5. Então, é como vai ser montado isso daí. Levando em consideração a alocação do canal de comunicação. O que é o canal de comunicação? É como eles vão ser conectados entre si. Então, por exemplo, o RH vai ter um switch conectado em outro switch, que esse switch vai para a internet. A produção vai ter 3 switches, que esses switches vai passar em um firewall, e esse firewall vai estar conectado na internet. Mas tem um equipamento Wi-Fi, tem um sensor lá que é Wi-Fi, não sei se existe, tá? Mas vamos supor que tenha um equipamento, um tablet que você verifica lá um sensor que ele é Android. Então, nessa produção eu tenho que ter um roteador Wi-Fi. Mas esse cara, ele vai ficar andando na fábrica? Vai. Então eu não posso ter só um Wi-Fi. Aí eu tenho que ter, nós chamamos de mesh. Mesh é um tipo de comunicação Wi-Fi que os nossos celulares, equipamentos não conseguem enxergar,
que eles se comunicam entre si, entre dois equipamentos que abrangem mais o sinal de Wi-Fi. Eles ficam comunicando entre si, que nós não conseguimos enxergar, né, pelos nossos equipamentos, mas entre eles tem essa comunicação, tá? Topologia lógica define a forma do fluxo de informação. Será transmitido através da rede, estrutura de funcionamento da rede. É como nós já estamos falando, né? Como que vai ser esse fluxo? O RH, ele pode acessar a internet, só que ele não pode acessar a Netflix, ele não pode acessar o YouTube. Então, para o RH, eu faço esse tipo de bloqueio no switch. Eu já fui em empresas que você não podia acessar certos sites. Sim, Entendendo? As pessoas chegavam assim, não, nós não podemos entrar nesse site. É mais Google, e dependendo da pesquisa, nem vai também. sim. Isso daí é controle de acesso, tá? Inclusive na escola, ontem eu fui dar aula pra molecada do primeiro colegial, lógica de programação. Eu não conseguia conectar meu notebook na rede da escola. Por que eu não consegui conectar? Porque o MAC do meu computador, o MAC ele é como se fosse o CPF do meu computador. Ele não estava registrado na base deles. Então eles tiveram que pegar esse MAC e tá registrando, aí só assim eu consigo ter acesso. Isso aí é considerado uma proteção? É considerado uma proteção. Porque se eu não tiver acesso é mais difícil de eu invadir. Só se alguém que tenha acesso clicar em algum link que eu mandar. Ou baixar alguma coisa que eu mandar. Entendi. Então aí é aqueles e-mailzinho do correio, né? Pra pegar encomenda. É. Ó, então, tipo básico de canais, ó. Canais de ponto a ponto. A rede de computadores, elas têm algumas definições, tá? Então tem algumas formas de fazer ela. Então eu passei aqui para vocês, tá bom? Canais ponto a ponto. A rede é composta de diversas linhas de comunicação, cada linha sendo associada à conexão por um par de computador. Não possui servidor dedicado. Então, podemos ver aqui, ó, essa primeira imagem aqui, canto direito superior, nós temos vários cabos interligando nos computadores. Qual que é a vantagem? Nós fazemos uma rede local e se caso um desses computadores... Sim? Certinho? Vamos lá. Se caso um desses cabos vinde a cortar ou algum computador danificar, eu não vou perder a comunicação entre os outros, tá? Então isso é legal, ele é legal, porém ele financeiramente ele não é legal, porque ele vai exigir muito recurso para pouca coisa, tá? Canais de difusão é a rede composta por um único canal médio, enlace físico, de comunicação que é compartilhada por todas as estações, possui servidor dedicado. O que acontece? Qual que é o problema desse daqui? Dessa figura direita aqui embaixo? Se caso a linha central ela romper, todos os meus computadores perdem a comunicação. Esse aí, no caso de baixo, seria um switch, um exemplo? Não, ele é Não. coaxial. Porque eu achei que, tipo assim, a central seria um switch com as várias saídas, né? E ia para cada Isso. computador. Também tem essa, eu já vou explicar mais pra frente. Mas essa daqui, cara, não é usada mais, porque ela é como se fosse cabo de TV. Sabe aqueles cabos de antena? Sei, aqueles antigos, sei, aqueles Isso. branquinhos. Isso, esse mesmo. O que acontece? Cada conexão dessa tinha um T. Então, tinha um T que ia para um computador, aí depois outro T que ia para outro, e assim sucessivamente. Cara,
o que dava de interferência e os mal contato que dava é impressionante. É impressionante, tem até gosto de ver de tanto mau contato que dá. É por causa das conexões do T? É por causa dos T's. Ah, Tipo de canais e conexão. A interligação física dos computadores da rede pode usar três topologias básicas: topologia estrela, topologia anel, topologia de barra ou barramentos ou topologia mista. Topologia estrela, a definição dela consiste de vários computadores por segmentos de cabos em um nó central, que é aquele lá que você estava falando, José. São entendi. vários computadores ligados num switch. Características: nó central gerencia a comunicação. Então, no caso, o switch ele vai estar gerenciando a comunicação. Todas as mensagens passam no nó central. Então, por exemplo, se eu quero mandar mensagem de um computador para o outro, ele vai passar nesse switch. Não existe a necessidade de roteador. Por quê? Ele já vai estar conectado no switch. Então, se tiver roteador ou não, se tiver rede ou não, eles vão estar comunicando. Tá? Falha em computador não afeta... Opa, depois eu vou corrigir daqui. A integridade da rede. Se um computador meu falhar, ele não vai parar. Minha indústria não vai parar. Desvantagens: falha no nó central gera a paralisação total. Então, se meu switch ele queimar, minha rede para, tá? A construção pode ser expandida até o limite imposto pelo nó central. O que acontece? Geralmente os switches, assim, residencial, eles têm 16, 20 ou 24 portas. Então ele vai estar, esse switch, ele vai estar limitado a essas 24 portas, ou 23, né? Dependendo, às vezes tem uma que é para configuração, é própria para configuração. Então essa porta, ela não passa dados, tá? Topologia anel. Os computadores são organizados de forma que sejam conectados em um loop fechado, através de múltiplas conexões ponto a ponto. Então, o anel ele é desta forma, um computador é ligado entre o outro. Características: cada interface é ligada em um nó através de uma interface especial chamado repetidor. Antigamente era muito utilizado esse tipo de topologia. Hoje em dia já não tem mais, tá? Geralmente nós colocávamos uma plaquinha no nosso computador que tinha duas entradas de internet. Uma entrava dados e a outra saía. Se um computador sair de serviço, o repetidor passa o sinal para frente, o bypass. Necessidade de mecanismo de acesso ao anel. Esse mecanismo de acesso ao anel era um driver que antigamente usava. Hoje não tem mais, não encontro mais. Modularidade bastante elevadas. Esses módulos de Ethernet, na época eles eram muito caros. Então só a empresa mesmo que tinha, assim, só o hype mesmo, tá? Galera, vamos continuar e na hora que eu terminar esse slide aí nós já finalizar a aula, pode ser? Vamos tacar direto? Pode ser, pode ser. Tô assistindo aqui. Melhor. Ô, professor, Oi? eu tenho É melhor mesmo tocar direto. Eu tenho uma dúvida simples. Sim? Assim, tinha um professor Júlio aqui de máquinas elétricas, quando ele ia dar a prova para nós, Ah,
Ele passava tipo um roteiro da prova das questões mais importantes da matéria para nós estudar, sabe? Opa, Teria como o senhor fazer isso para nós, assim, para dar uma. com Até para certeza. dar uma forçadinha no aprendizado, né? Que de repente Não, com a gente fala assim: certeza. ó, esses tópicos aqui são fundamentais para vocês. Não, com certeza. Eu vou passar um roteirinho. Até qualquer coisa. Provavelmente não vai ser eu que vou dar a prova pra vocês, tá? Inclusive eu vou ter que conversar com o Paulo, porque o dia da prova de vocês é o dia da minha prova. Então é que eu também faço faculdade também. Eu desenvolvo, Hum, mas faço faculdade. Então eu tô no penúltimo ano de faculdade e vai ser o mesmo dia da minha prova. Então provavelmente ou vai ser o Paulo ou vai ser algum outro professor que vai te dar a prova pra vocês. Mas eu vou passar um roteirinho certinho pra vocês. Top. Top demais. Ô, professor, eu te agradeço aí se você pegar direto, Aham. tá? Porque eu ainda vou pro trabalho ainda. Que hora que você vai? Ah, umas 9 e pouco, 10 horas. Vou ter que estar lá até 10 horas. Não, não, tranquilo. Qualquer coisa, é, eu vou passar meu WhatsApp aí pra vocês depois. Ah, já vou passar aqui agora, peraí. É, eu editando aqui o vídeo, eu percebi que não gravou nem o B e nem o C e nem o D, tá? Então eu vou explicar novamente para ficar certinho, tá? A topologia em barras, definição. Todos os computadores são ligados ao longo do meio de cabos, tá? Meio de cabo, que transmite as informações caracterizadas, então uma configuração física multipontos. O que é isso? É um cabo, geralmente eu já vi muito cabo coaxial, né, aqueles cabos igual de TV, que é conectados em T's. Esse é um tipo de conexão, tá? Que não é mais usado, mas já teve muito, tá? As características deles é o seguinte: cada computador é ligado a uma barra através de uma interface transceptor. O que é isso? É um T, é como se fosse um T que conectava entre o cabo principal e as ramificações que são os computadores, servidores, impressoras, tá? A comunicação se estabelece por difusão. É como eu acabei de explicar, tá? Necessidade de mecanismo de controle de acesso ao meio de barra. Então tem que ter um driver para poder estar fazendo esse tipo de controle, tá? Apenas um computador pode ser usado de cada vez, tá? Então, se por exemplo eu fosse mandar imprimir, só o meu computador trafegava nesse cabo, tá? Os outros eles paravam, tá? Desvantagem: se o cabo principal romper, a rede inteira para, tá? Desempenho é afetado pelo número de computadores ligados nessa barra. Quanto mais computadores eu colocar, mais lento vai ficar, tá bom? Por causa que cada um se comunica uma vez só. Não tem multi-conexões, é uma conexão só de cada vez. E a topologia mista? A definição da topologia mista é a distribuição de todas as topologias, né? A estrela, anel, barra, tá? Visando em otimizar aspectos de projeto, tá? As características que essa rede tem é a flexibilidade. Ela permite adaptar a rede de diferentes situações e requisitos, usando a melhor combinação de topologias de cada requisito. Então eu posso estar usando a topologia estrela,
eu posso estar usando a topologia anel, a barra, tá? O de switch, tá bom? Tudo concentrado em uma rede só, tá? Confiabilidade, ela aumenta a tolerância a falhas da rede, pois se um segmento ou dispositivo falhar, os outros podem continuar funcionando normalmente, tá? E a estabilidade, ela facilita a expansão da rede, pois permite adicionar novos segmentos ou dispositivos sem afetar a estrutura existente. Então eu posso colocar aí mais uma estrela, eu posso colocar mais um anel, tá? Desvantagem, ela é muito complexa. Ela torna uma rede mais difícil de se projetar, implementar, gerenciar e manter, tá? Pois exige mais conhecimento técnico e planejamento. Então, para o técnico que vai dar manutenção nessa rede mista, ele tem que saber mexer em todas as redes, tá? Então, isso acaba sendo desvantagem por causa disso, tá? Compatibilidade, ela pode gerar problema de comunicação entre os segmentos ou dispositivos da rede, se eles usarem protocolos ou padrões diferentes. Então, a rede estrela pode ser que ela tenha algum problema no de barra, ou de barra na estrela de switch, tá? Então, é mais vantajoso não usar esse tipo, tá? E o custo? O custo, ela requer mais investimento em equipamentos, cabo, conectores, porque cada tipo de topologia é um cabo diferente, é um conector diferente, é um equipamento diferente. Então o equipamento muda, os softwares mudam, pois cada um está usando uma topologia diferente. Isso acaba virando uma bola de neve, às vezes. Então, mais vantajoso é você pegar uma rede, escolher um tipo de rede, né? Que essa rede pode ser expansível a upgrades, né? A outros tipos de redes daquele mesmo segmento, da mesma topologia, que consiga suprir a necessidade do nosso cliente, tá bom?